O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpe o Transtorno, programa comigo, Tati Bernardi, com Christian Dunker, professor, psicanalista, escritor, essa coisa maravilhosa toda que já conhecemos. Mande sua cartinha para dotranstorno@gmail.com. Esse programa você escuta no seu tocador de podcast preferido ou assiste no meu canal de YouTube, que é o Tati Bernardi. E agora o Christian tem aí um convite a fazer. E o convite é o seguinte: não desculpe o transtorno. Venha para o nosso curso Caminhos da Psicopatologia, para entender de onde é que apareceu uma ideia, em português transtorno, em inglês disorder, fora da ordem, né? Quem que diz que o transtorno é uma doença? O transtorno é um sintoma? O transtorno é uma estrutura? O transtorno é uma disfunção? Por que essas palavras todas, elas são também conceitos? E elas têm uma história que vem da psiquiatria, mas vem da psicanálise, vem da fenomenologia, vem da psicologia. É uma mistura, né? E que aqui, assim, a gente pede parênteses para um transtorno, mas na vida, não desculpe o transtorno. E você não tem a doença que o TikTok falou para você que você tem. Não, e nada de lista de TDAH, autismo, sou eu também, porque isso é um pouco assim de... vamos pegar o último capítulo do romance e daí a gente entende tudo? Não é bem assim, quando o romance é comprido, longo e complicado. Vamos à cartinha de hoje. O Feliz Assintomático. Os títulos são ótimos. É lá. Olá, me chamo F, tenho 33 anos e não tenho nada a reclamar. Escrevo justamente porque isso soa preocupante a algumas pessoas que inclusive procuram um diagnóstico onde me enquadrar. Sou feliz há muito tempo. Essa frase é tão boa, sou feliz há muito tempo. Não tenho dinheiro, dívidas. Não tem dinheiro? Ele não tem dinheiro e também não tem dívida? Esse aqui foi a falha, hein? Será? Filhos, pode ser, suspeita levantada. Não tenho dinheiro, dívidas, filhos ou grandes preocupações. Não tem filhos também? Ele não tem filho, não tem grande preocupação e não tem dívida. Agora, geralmente, dinheiro a pessoa precisa ter, né? E quem diz não tenho filhos, portanto sou feliz, está um pouco em denegação. A gente suspeita que pode ser uma denegação, não? Pode ser. Casado com minha única namorada, com quem estou desde os 16 anos. Sou apaixonado por ela, maravilhosa em tudo. Desde adolescente, lido com o adjetivo diferente. A princípio parecia que era uma questão de gostos e estilo, mas o tempo ofereceu detalhes sobre esse traço. Sempre fui curioso e apegado aos fatos. Desenvolvi-me com a impressão de que o conhecimento me ajudaria a viver em um mundo mais sólido e previsível. Isso me tornou uma pessoa prática, que procura entender o que realmente está em jogo a cada evento da vida. Ao mesmo tempo em que observava como e por que as pessoas tomavam suas decisões. Eu pensava que todos raciocinavam assim. Engraçado que eu penso que todo mundo vive de um jeito caótico. A gente sempre acha, né, que as pessoas... Chama-se antropomorfização do eu. Já temos aí uma doença para o nosso amigo. Não, Tô brincando. Essa é da estrutura do eu. Tô brincando. Acalme-se, internet. Atribuo muito disso à presença da minha maravilhosa mãe. Todo mundo é maravilhoso, né? A mãe, a namorada. Não, hipocondríaca. Da mãe hipocondríaca. Depressiva e cheia de autopiedade por uma vida de muitos sofrimentos que teve. Observar do que era feito o sofrimento dela me ajudou a notar que temos alguma agência sobre como os fatos cotidianos nos afetam e como muito sofrimento real é resultado de um jogo de interpretações, suposições e demais movimentos de significados. Não, perfeito. Pois é. Tá. Meteu 2 vezes a palavra significado e emocionou o Christian. Não é significante, mas tudo bem. Nada prático, nada racional, parecia que havia outra forma de encarar a vida e que eu poderia me proteger se eu tivesse maior controle sobre minha história e como permito que os acontecimentos me atingem. Isso aqui, né? Como ele permite que os acontecimentos atinjam ele. Então, eu sempre estive mais atento a entender e refletir do que sentir e me mover por isso.
Como resultado de tudo isso, passei ileso, aparentemente. Acompanho pessoas com traumas, mágoas e ressentimentos com os quais eu não me relaciono. Hoje, sou maluco por não ter o repertório de interações com esses dramas universais, escreve muito bem, e parecer prático demais onde se costuma encontrar com o passional. Um exemplo, recentemente alguém muito próximo me pediu perdão pelo efeito que teria me causado por ter sido eu a socorrê-lo em uma tentativa de suicídio. Dei risada, não havia efeito. Aquilo nunca foi sobre mim. Eu registro como parte da história de outra pessoa, não minha. Avalio que muito da tranquilidade que tenho hoje seja fruto de ter estado atento conforme a vida aconteceu. É como ele repete isso o tempo inteiro, né? Atento, 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 atento. Um hipervigilante. É como se o quartinho de bagunças da mente e das memórias estivesse sendo organizado ao vivo e hoje está tudo em seu devido lugar, exigindo apenas que os novos inputs sigam o mesmo padrão de praticidade. Não consigo descrever nenhum trauma ou medo que eu tenha, nem mesmo neurose, mania, ansiedade, depressão ou angústia. Para alguns isso sugere psicopatia, risos. Mas eu sinto de tudo, mas seleciono onde vou me envolver emocionalmente. Isso tudo soa arrogante para algumas pessoas, tanto a postura quanto a descrição dessas percepções. Para outros, essa postura é uma meta, e eu só não sei ser de outro jeito. Nunca fiz terapia, tenho curiosidade sobre o que há sobre mim para descobrir. Não ter sintoma é um sintoma? Será que vale a pena mexer no que está quieto? Abraços, obrigado. Achei muito maravilhosa essa carta. Muito parabéns bem a quem escrita. selecionou, né, uma carta Foi um bully, porque diferente, né? ele seleciona coisas muito boas. E aí, madame? Não temos aquela lava de problemas e preocupações e sofrimentos. E aí? Controle, ele repete o tempo inteiro, né? Controle. Quando ele fala, eu sinto muito, mas eu decido onde eu vou colocar isso, eu confesso até uma certa inveja, sabia? Ele fala que as pessoas invejam ele. Ele parece ser, num certo sentido, um estoico, né? Uma posição filosófica, né? No caso dele, assim, espontânea, em que a gente não domina o mundo, mas a gente domina a si mesmo. A gente não pode prever o futuro, mas a gente pode recuar para aquilo que a gente pode prever e controlar, e isso vai atravessando, né? Então, eu sou prático, eu sou racional, eu mantenho as coisas em ordem, eu ajo, vamos dizer assim, de forma atenta. Então, de um lado, um estoico, de outro, alguém que parece ter realizado o projeto de individualização para a nossa época. Alguém que observou a mãe ali num caos e falou, eu já entendi como é que eu vou ser o oposto disso, porque eu não quero ter a depressão, né? A mãe, ele fala como uma pessoa que era hipocondríaca, depressiva, Sofrida, e né? Ele olhou e falou, eu vou tentar fazer um registro completamente... Mas O que é interessante, até para as coisas que a gente vem discutindo, né? Qual é o peso proporcional do ponto de partida? Uma infância mais feliz, infeliz, pais cuidadores, abandonos, né? E aqui a gente tem um ótimo exemplo da função do contra-exemplo, né? Ele viu a mãe sofrendo. Isso podia ter contagiado ele, mas ele desenvolveu uma resposta em que ele não é como a mãe, né? Ele é diferente. É um exemplo de como, às vezes, é o contra-exemplo que conta, em que a mãe sofrida, ele não se contagiou com isso, mas usou isso, leu isso de forma olha, vou responder de outra maneira, né? Foi muito didática, parece que ela transmitiu algo interessante, apesar da miséria. Mas a pessoa controla onde ela vai pôr a emoção dela? Então, tem alguns que controlam mais, outros controlam menos. Acho que você também controla. Onde eu vou pôr minha emoção? Você acha que aí varia a ideia o conceito de controle, né? Quer dizer, a gente associa o controle a dizer, olha, eu domino, vem para cá, vai para lá, agora eu vou sentir medo, aqui hora alegria. Mas a gente controla os nossos afetos ponderando por que eu estou sentindo isso, partilhando o que você acha disso, transformando afetos em emoções, agindo a partir disso, transformando emoções em sentimentos, né? Qual o enquadre de situação. Ou seja, isso que a internet, a linguagem digital, detonou. Ela reduziu a nossa possibilidade de
regulação de afetos. Uhum. Né? E vale dizer, parece que ele tem uma boa solução para isso, pelo menos do ponto de vista desse ideal Que social. é esse termo que eu comecei a ouvir recentemente, normalopatia. É isso. Então, acho que a gente está caminhando para esse campo, né? Normalopatia é, vamos dizer assim, o complexo formado pelo excesso de adaptação. Uhum. Né? Então, quando você está num mundo em que você responde perfeitamente ao que o mundo espera de você. E o custo subjetivo costuma ser alto. Né? Então, eu pago um preço, né? Às vezes de irrelevância, às vezes de esvaziamento, às vezes de dissociação, às vezes de agressivização em relação a si, para me adaptar. Mas tem pessoas para quais esse preço é muito baixo. Então você diz assim, a pessoa vai desenvolvendo uma paixão pela normalidade. Né? Uhum. E a gente tem uma certa crítica em relação a isso, porque diz assim, olha, essa pessoa, ela, como aquela pesquisa que foi tentar descobrir quem eram as pessoas que não tinham nenhum transtorno no DSM. E o que ela verificou é que eram pessoas meio chatas, meio simples, meio assim, irrelevantes. Uhum. Meio... Que não é o caso dele, porque o texto é muito bem escrito, tem... Não, e ele fala de relações muito qualificadas com um amigo que ele interviu, e o amigo não se suicidou, né? Ou seja, o amigo ligou para ele fez alguma coisa, não é alguém que está isolado, porque essa é uma versão do adaptado, por quê? Porque reduziu o mundo. Daí eu me adapto ao que eu posso controlar do meu pequeno mundo. É porque eu acho que ele não tem uma pobreza subjetiva, porque eu acho que essa pessoa chata é aquela pessoa assim... ela nem percebeu o que aconteceu, por isso que não afetou. Tem uma, assim, sabe, uma pobreza cognitiva. Ele tá vendo tudo. Ou uma indiferença de afeto. Né? Não parece o caso. Isso. Então, do que estamos falando aqui? Uma coisa que me incomoda muito é quando eu tô, assim, num momento da minha vida muito confuso, cheio de... eu não sei se faço isso, se faço aquilo, um caos. Tem amigos que conectam e falam, cara, já estive nesse lugar, é difícil mesmo. Olha, conta uma história de uma fase que tava meio... Puta, achei que tava ficando doido naquele momento. E tem pessoa que só olha pra mim e fala assim... Sabe, com um sorrisinho assim, tipo assim... Nossa, eu tô no controle total da minha vida. E que caos você é. E tem um sadisminho Mas nisso. não temos isso aqui. Não essa temos. arrogância, Não entendo temos. que muitas vezes a gente As pessoas vê, têm né, isso. Então, eu usei esse exemplo justamente para falar que eu não vejo isso nele. Essa coisa de... Ele não fala, vejo o mundo desabar à minha volta e eu ali... Sim, né? Porque sou forte, heróico e supremo. Isso não né? tá nele. Não, no texto não aparece. Não transparece. Né? Olha só, sou apaixonado por ela, maravilhosa em tudo. Um reforço, né, de que não estou sozinho no mundo, estou com ela e se sente assim muito próximo, né? Dessa namorada. Dessa namorada, né? Então não é alguém coartado de afetos, que o DSM chamaria de esquizoide ou esquizotípico, né? É alguém que... Qual é a questão aqui, Tati? Faço a menor ideia. E, na verdade, eu vou falar de um caso do Freud, que não foi narrado pelo Freud. Foi escrito pelo Smiley Blanton, que era um americano, né, que vai para Viena, porque ele é um psiquiatra, ele quer se tornar psicanalista, ele escutou que psicanálise precisa ter uma experiência própria, então ele vai, consulta o Freud, e daí o Freud começa a falar com ele, e ele vem com isso. Olha, eu não tenho nenhuma dificuldade, não tenho nenhum sintoma, então eu não posso ser analisado? E o Freud diz, putz, não sei o que fazemos aqui, entendo, de fato você precisaria ter um contato consigo. E daí o Freud tem uma sacada muito legal, ele diz assim, vamos trabalhar com sonhos. E ele começa a trazer os sonhos, e eles vão analisando os sonhos, e ele vai se aproximando de si, a partir dos desejos inconscientes, quer dizer, não tem sintoma, mas tem sonhos. Então, aqui seria assim um pouco a porta de entrada. Mas interessante é o que acontece depois, que é, ele entende a mensagem e começa a trazer 1, 2, 5, 10, 15, 20 sonhos. Até que o Freud diz, escuta, não é porque eu te pedi sonhos que você só pode falar de sonhos. E daí ele diz, é verdade. E aí eles descobrem que tem um sintoma, mas é um sintoma egomórfico. É um sintoma integrado ao eu. É um sintoma de caráter, mas não de bom não no sentido ruim. moral, mas no sentido... é uma palavra antiga, né? Se falava em neurose de caráter para justamente
coisas que não fazem sofrer você, mas fazem sofrer o outro. Né? Então, pessoa muito escrupulosa, muito ordenada. Se a namorada dele não gostasse disso, ele ia ter um problema. Né? Pessoas muito expansivas, pessoas muito narcisistas, pessoas muito ligadas em sexo, muito eróticas. Não é nenhum problema nada disso. Pessoas muito tímidas, nenhum problema nisso. Mas elas tendem a produzir dificuldades no encontro com o outro. Nesse caso, parece que isso não aconteceu. Então, é uma, vamos dizer assim, neurose em que o sintoma está egocintônico. Na maior parte dos sintomas que a gente olha, o sintoma é uma coisa e eu sou outra. Estamos separados. O que ele diz? Eu sou as minhas ordens, eu sou as minhas praticidades, eu sou a minha racionalidade, eu sou a minha atenção, eu sou as minhas escolhas. E você vai dizer, ok. Só que isso tudo é potencialmente sintomático. Ele é a falta de sintoma dele. E isso é um sintoma. Não, ele é... Vamos pensar o sintoma não só como uma coisa assim, ó, tem uma linha normal e patológico. Uhum. Vamos imaginar que tudo aquilo que é patológico é uma exageração do normal. Então, o que a gente tem é que essa função da ordem, da observação, do pensamento, ela está inflada. Só que ela não causa atrito com o eu. Ela está integrada ao eu. Então, alguém que nos escreve com uma demanda. Ele tem uma demanda, mas não tem um sintoma. Por exemplo, a minha neurose fica me dizendo coisas que eu quero fazer diferente. No caso dele, isso tá em ordem. Não, veja, ele tem uma passagem sensacional, que ele diz assim, não é que eu sou uma casa transparente, límpida, eu tenho o meu quartinho da bagunça. Tá lá. Ele diz, mas eu estou administrando o meu quartinho da bagunça. Faz parte da casa. Mas você sabe que eu penso nele um pouco, porque eu sou hipocondríaca também, eu tenho a hipervigilância de órgãos. Uhum. E ele tem a hipervigilância de controle. Então, eu não sei, eu fiquei... Durante a leitura da carta, eu só pensava na minha hipocondria. E aí ele falou que a mãe era hipocondríaca. Porque o hipocondríaco é um pouco assim, meu fígado não... Ninguém sente o fígado, eu sinto o meu fígado. Sim. É um negócio muito estranho. Principalmente se eu não estou em São Paulo. Aí vem agora, tem nada a ver com a carta. Se eu estou em São Paulo, tá tudo bem. Se eu saio de São Paulo, eu começo. É meu estômago, é meu rim, é meu fígado. Eu fico hipervigilante de órgãos. E aí eu fico comendo tudo muito direitinho. E eu fico fazendo os exercícios, tudo. Porque eu tenho uma coisa meio... Eu preciso estar no controle do corpo. Da minha mente eu já desisti há muito tempo. Mas eu tenho um pouco isso com o meu corpo. Então, mas, ao mesmo tempo, você está dizendo que você tem isso, mas você tem um certo fracasso nesse controle. Seu fígado começa a falar quando não pode. Meu corpo dói. Vaso vagal vem, a dor de cabeça. Ele não tem. Então, é como se essa mesma função tivesse numa dimensão em que isso não está criando atrito com o eu. Minha grande pergunta é, ele se dá ordem, não me assusta. O que me assusta é ele obedecer. Então, mas... Porque o meu superego me dá ordem o dia inteiro, eu não obedeço. Essa é uma carta muito interessante, porque ela coloca praticamente uma questão que é assim, quando a gente deve procurar análise, quando a análise vai assim, beneficiar a pessoa. Né? Porque ele pode se beneficiar de uma análise sobre sonhos, ele pode pensar sobre essa demanda. Por que será que ele tem que ter um problema? Olha só, ele está fazendo os outros sofrerem. Os outros estão dizendo, você tem uma dificuldade, você tem vê lá em alguém. Os outros estão dizendo, vai para análise, você tem... E ele diz, olha, eu vou até levar isso à frente. Então, aí tem um ponto que poderia ser assim. Porque você está obedecendo tanto os outros se o teu controle realmente é tão forte. Quero contar 2 histórias pessoais. Vai. Posso? Pode. Que eu lembrei lendo isso aqui. Uma é de uma amiga minha e uma é com meu pai. Vou expor aqui, em nome da boa conversa. Eu tenho um parente que é psicótico. E ele estava contra fazer análise. Ele era contra fazer análise. É um primo do meu pai.
E é uma pessoa que eu gosto muito, sou próxima, e o meu pai desesperado, porque, enfim, teve o surto psicótico já depois dos 50, e várias questões, e uma pessoa era quando tem mania de perseguição... Paranoico. E aí eu dei uma ideia para o meu pai, porque ele era contra a terapia, e ele precisava fazer. O psiquiatra tava com o psiquiatra, mas tem que fazer análise. E a única pessoa que ele frequentava a casa e gostava de estar junto era o meu pai e mais ninguém. E aí eu liguei um dia pro meu pai e falei, vamos fazer de conta, a ideia bosta, né? Enfim, mas foi a única que eu tive na época, porque eu tava desesperada, ele tava suicida e tal, esse primo do meu pai. E vamos fazer o seguinte, você vai receber o analista na sua casa e você vai falar para esse teu primo que é você que precisa de análise, e você fica com ele, do lado dele, e fala, fica aqui comigo, nunca fiz esse negócio de análise, para ver se esse psicanalista... E aí o psicanalista topou, um cara bem bacana, de um CAPS, né, que fala? CAPS. Um cara bem bacana. Centro de Atenção Psicossocial. Aliás, se você tem uma dificuldade, né, procure um CAPS. Tem CAPS I para infância, CAPS AD para álcool e drogas, CAPS para situações de crise. Procure um CAPS. Saiba onde está o CAPS perto da sua região. Psicanalista maravilhoso, eu conversei com ele, falei, tive essa ideia aqui, o cara falou, vamos tentar a sua ideia. Porque é um jeito de chegar perto. Depois tem gente que diz que não tem psicanalista nos CAPS. Não. Natália Rodrigues e companhia. Maravilhoso. Nos ajude nessa hora. Maravilhoso esse cara. E aí eles fizeram essa cena aí. E durou isso durante uns 2 meses. Ele ia na casa porque esse primo do meu pai não queria sair. O único lugar que ele ia, que ele topava ir, era na casa do meu pai. Então o psicanalista ia até a casa do meu pai, sentava ali os 3. O que você acha que aconteceu 2 meses depois? Ele foi indo. Não, meu pai me ligou para perguntar se era ele que estava louco e era uma cena para ele entender que estava louco. Se eu tinha combinado com o primo dele, o meu pai que passou a vida inteira dizendo que não tinha nada. E o meu pai é essa pessoa. Meu pai, ele teve câncer de próstata. Eu levei ele para fazer a primeira sessão. Mas vai devagar. Ele estava meio na dúvida se era ele que estava no palco pro primo, meu pai um dia ou me se ligou. era o primo fazendo palco para que ele estava o meu pai, a vida inteira, foi esse cara, eu não tenho problema, eu sou um cara normal, eu sou feliz. A ponto de ele teve câncer de próstata, ele ficou amigo de todos os vovô lá ficou chateado quando curou. Porque ele não ia mais ver os vovôs, que ele amava o pão de queijo lá do hospital, e não reclama de nada, não tem questões. E aí, nunca fez análise, nunca quis fazer, um dia ele me liga e fala a verdade, vocês acham que eu preciso de análise e montar uma cena, o meu primo não está doente, porque ele começou a ficar louco com aquilo. Aquilo começou a mexer com ele. Pode ser um contágio, né, da convivência com também tem isso. O primo. Foi ouvindo aquilo, foi participando daquilo, isso é muito comum, né? Aliás, é isso que é explorado pela boa-fé, né, daqueles que contam uma lista de sintomas e esperam que as pessoas dizem, por quê? Porque é uma função empática, uma função identificatória muito importante, a gente se conhecer no sofrimento de qualquer um. Então, quando alguém começa a falar... É isso que eu ia falar, empatia. Mas quando ele disse que o amigo tentou se matar e isso não registrou como nenhum trauma para ele, eu fiquei um pouco preocupada. Sim. Não estou dizendo que ele não tenha empatia. É que ele tem um certo entendimento do que é um trauma, um certo entendimento do que é um sintoma, uma certa concepção do que é sofrer. Ele tem um conjunto de significações, como ele diz, ou interpretações, que são, vamos dizer assim, populares. Né? Ou seja, que são a maneira dele, né, de pegar esse léxico e se ler. Né? O que nem sempre combina com vamos dizer assim, o rigor clínico. Né? É mais ou menos uma pessoa leiga dizendo o que eu acho justo é injusto, sem entender, ler a lei, né? Sem dominar o ordenamento jurídico. A gente tem aqui justamente isso, esse processo que você contou do seu pai é muito interessante, porque ele ilustra como quando a gente tem uma personalidade mais normalopática ou uma neurose de caráter, que aí vai aparecer assim,
É o jeito da pessoa. Ela é assim muito organizada, ou ela é muito exibida, ou ela é muito retraída. É o jeito, não é um sintoma no sentido técnico do termo. Mas isso gera exatamente esse efeito. Então, quem está em volta sofre. Então, quem está em volta começa a se aproximar. E aí o sofrimento começa a ser vivido por procuração. Então ele não sofre por ele, mas ele sofre pela sua mãe que está preocupada, ele sofre porque você está com dificuldades com o seu fígado, ele sofre porque o primo... Ele começou a ligar pro primo todos os dias, ele começou... Porque aí o primo dele não abria a boca na análise, meu pai começava a falar. Não, mas olha lá. Porque minha separação foi meio traumática, eu ainda tenho raiva da minha mulher. Ele começou a fazer análise. Mas é porque é o inverso, né? O sofrimento não vem do sujeito do outro, mas do o outro primo sujeito. dele melhorou. Quem fazia análise era o meu pai. Essa história eu acho tão... E o psicanalista ter topado... Sim, foi um negócio, foi muito interessante ali. A outra história muito rápida é de uma amiga minha que ela tem uma doença que ela não sente dor. Tá, sim. E aí o que ela faz? Ela tem um combinado com um médico que ela vai uma vez a cada 2 meses no hospital e ele faz exames para ver se de repente tem alguma coisa muito grave acontecendo. Pode estar progredindo ali e ela não percebe. E o parto do filho dela, ela não sentiu as contrações. Ela foi tomar banho e quando ela viu, estava nascendo. E aí ela apagou, né? Desmaiou, assim, mas ela não sentiu. O quanto é grave não sentir, né? Sim. E ela falou quando ela falou para mim que não sentia dor, eu falei, gente, que vida maravilhosa. Ela falou, a pior coisa, ela falou, eu não tenho febre. E eu já fui para o hospital, eu tava quase em sepse, em sepsemia que fala, né? É um quadro parecido com uma coisa chamada amusia, né? Mas não tem nada a ver com ele. Ele sente e ele consegue tramitar isso que ele sente. Sim. Mas a amusia é a impossibilidade de você ter sensibilidade a músicas, acordes, melodias, inclusive as das pessoas quando falam, né? Então a pessoa fala e escuta meio mecanicamente, sabe? As notas, mas não a música, né? Ou seja, ela não tem prazer musical. O que torna essa pessoa... O que os parentes dizem? Essa pessoa é muito chata. Essa pessoa é muito normal. Essa pessoa é muito literal. Porque isso produz uma dificuldade na interação, na modulação de afetos. Né? A gente já teve discussões no meu canal com o conceito, né, de assexualidade, né? Que muitos dizem é um tipo de identidade perfeito, válido como qualquer outro. Mas o conceito de assexualidade costuma ser associado com não gosto de sexo genital. E para a psicanálise é impactante alguém dizer assim, eu tenho uma assexualidade, porque isso significaria amusia, analgesia, isso significaria incapacidade de sentir prazer. Sexualidade é sinônimo de prazer, né? Não é sinônimo de trepação. Sim. Então, acho que aqui, nesse caso, a gente tem um bom contraste com isso. Não é uma pessoa anestesiada, indiferente, que não tem relação com seus afetos, mas é alguém que sofre, e eu acho que isso tem uma relação com essa experiência da mãe sofredora. Ele sofre através do outro, né? Ele sofre, né, não em identificação com o outro, que é o que salta aos olhos, que não parece acontecer, mas é junto com o outro, como o seu pai nessa cena com o seu primo. E qual que é a nossa dica final para ele? Cuidado com o quartinho da bagunça. Porque ela está lá, mas às vezes a vida abre esse quartinho, né? E aí ela vai, eu acho que está um pouco desprevenido para os bichos que estão ali no quartinho. Eu quando surto é só mais um dia na minha vida. Você tem prática na matéria, eu acho que ele tem menos prática nessa matéria, tem mais prática em outras coisas, né? Sim. Segundo lugar, é uma situação onde ele está dizendo isso, como a gente brinca às vezes, porque a realidade está remando a favor. Sabe? Sim, ainda não veio um grande problema. Às 33. Às vezes isso não se colocou, mas às vezes vai circunstâncias da vida que produzem o que a gente chama de um abalo no fantasma, né? Ele está bem, né, instalado no seu fantasma, então ele não produz sintomas. Isso é muito bom. Né? Mas isso conta com uma certa sorte, né? Com uma certa um vento favorável da realidade que às vezes muda.
Muito bom, Christian. Obrigada. É isso aí. Espero que o nosso amigo F continue sendo feliz, mesmo quando o quartinho da bagunça der uma... F de felicidade. F de felicidade. Até o próximo programa. Obrigada. E não desculpe o transtorno. O Desculpa ao Transtorno tem a apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker. Direção de Lucas Bulli. Produção de Gerson Freitas, o Jack e Júlia Lozano. Fotografia de Marco Antônio D'Angelo. Edição de vídeo de Rafael Garcia. Trilha sonora e identidade visual de Zamunda Studio. É uma realização da Dux Studio.